Bom dia e bem-vindos à reunião pública digital sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 da B3. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet, via webcast. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Lucy Souza, presidente executiva da APIMEC Brasil, para fazer as considerações iniciais. Na sequência, Daniel Sonder, vice-presidente financeiro, corporativo e de relações com investidores, irá comentar sobre os resultados do trimestre. Bom dia a todos, profissionais de investimento, analistas, investidores, profissionais da B3. Com muita satisfação que a APIMEC Brasil está nesta reunião, que é uma parceria de 16 anos consecutivos com a B3, apresentando seus resultados e perspectivas. Este relacionamento longevo confere à B3 o selo acididade APIMEC Brasil Platina, 16 anos, pelo que parabenizamos. E queria anunciar a composição da mesa: o Daniel Sonder, vice-presidente financeiro corporativo RI, e a Marcela Bretas, diretora de M&A, parcerias, planejamento estratégico e RI. Então, passo a palavra ao Daniel Sonder para a abertura da apresentação. Lucy, muito obrigado pela apresentação, obrigado também pela parceria tão longa entre a B3 e a APIMEC, que faz um trabalho importante perante a comunidade de analistas e investidores do nosso mercado brasileiro. A gente fica feliz e honrado de poder, mais uma vez, fazer esse encontro anual sob os auspícios da APIMEC e poder endereçar as questões dos nossos acionistas e da comunidade de analistas também. Além da Marcela Bretas, eu estou aqui ao meu lado com o André Milanês. O André é diretor executivo aqui na B3 e vai ser o responsável por todas as áreas financeiras a partir do mês de abril, quando eu deixo a companhia depois de 9 anos. Queria abrir aqui o trabalho de hoje fazendo algumas rápidas observações sobre o desenvolvimento do nosso negócio no final do ano passado e início desse ano. A gente passou por um trimestre no quarto tri marcado por volatilidade, aumento da inflação em vários mercados do mundo e também no Brasil, e incerteza trazida pela variante Ômicron do coronavírus. Aqui, mais especificamente no mercado brasileiro, a gente teve, mais uma vez, o aumento da inflação e um aumento bastante significativo da taxa de juros, o que também movimentou as expectativas de mercado e o comportamento dos diversos tipos de investidores. A gente, no ano passado, aqui na B3, teve um ano muito sólido, de volumes robustos, e no quarto tri, como a Marcela vai descrever com mais detalhes, a gente também teve um trimestre bastante bom, com manutenção dos nossos volumes, apesar desse ambiente que eu descrevi. A gente descreveu no nosso Dia do Investidor, o B3 Day, em dezembro, a estratégia que a companhia ambiciona para os próximos anos, onde existe um equilíbrio entre iniciativas de crescimento, inovação e lançamento de novidades no nosso core business, nos mercados tradicionais da B3, e também em várias outras frentes onde a gente está se propondo a atuar em mercados adjacentes. E eu queria descrever rapidamente alguns destaques nessas duas áreas. No nosso core business, no mercado de cash equities, a gente lançou mais de 15 FIAGROS, que é um novo instrumento financeiro, o Fundo de Investimento das Cadeias Produtivas Agroindustriais, que pretende ser um canal de investimento para o setor de agribusiness no Brasil. A gente também teve o lançamento nos mercados de derivativos de um novo contrato de futuro de soja, que foi desenvolvido em parceria com a CME
e também o lançamento dos contratos futuros de índice Eurostoxx 50 e do DAX, que buscam endereçar o apetite por diversificação geográfica dos nossos investidores. Já no mercado de balcão, a gente iniciou o serviço de negociação e depósito das notas comerciais escriturais, que também são um novo título disponível para empresas brasileiras. E por fim, mais recentemente, aí já no início desse ano, a B3 lançou a nossa plataforma de registro de recebíveis de cartão de crédito. É um novo negócio que a gente está entrando, que fortalece o nosso core business de balcão e nos coloca na frente de um mercado endereçável significativo de mais de R$1 trilhão, onde, obviamente, existe já competição e outros players estabelecidos, mas a gente acredita que as habilidades e a credibilidade da B3 vão ser úteis para a gente conquistar um papel relevante. Olhando um pouco além do core, o principal evento no último trimestre foi a conclusão da aquisição de 100% do capital da Neoway em dezembro, depois a gente ter obtido as aprovações societárias na AGE e também dos órgãos reguladores. Essa aquisição da Neoway é uma parte importante da estratégia da B3 para os próximos anos, no sentido em que a companhia pretende continuar fortalecendo não só o seu negócio principal, como eu já comentei, mas entrar muito no negócio de data e analytics como um dos mercados atrativos que está ligado ao nosso ecossistema. Então, a gente está muito entusiasmado com a possibilidade da Neoway não só continuar desenvolvendo seus produtos, que atende um grande número de clientes, vários dos quais a B3 ainda não atingia, mas, além disso, a Neoway traz, dentro do grupo B3, um grupo importante de profissionais, muito qualificados na área de Data and Analytics, que, na nossa opinião, podem ajudar a gente a alavancar o uso de informações já dentro dos mercados financeiros de capitais, que são informações que a B3 possui proprietariamente. Eu queria agora chamar a Marcela e pedir para, por favor, falar um pouquinho sobre os resultados do trimestre. Bom dia a todos, bom dia Lucy, bom dia Daniel. Vou começar aqui explorando um pouquinho os destaques operacionais de cada um dos nossos segmentos. Então, no segmento de listados, acho que vale destacar que o ADTV de ações foi de 31,5 bi no trimestre, em linha com o que a gente tinha apresentado tanto no quarto TRI de 20 quanto no terceiro TRI de 21, com uma turnover velocity de 165%, acima do valor que a gente tinha observado no trimestre anterior. Nos derivativos listados, a gente viu volume em linha com o mesmo período do ano passado, com destaque no aumento de 8% no ADV de contratos de taxa de juros em reais. Passando para o balcão, a gente viu um aumento de volume de quase 9%, reflexo do aumento de emissões de renda fixa, né, puxadas aí pela alta da taxa de juros básicas. Em financiamento, a gente teve uma queda de 13%, explicada principalmente pelo aumento de juros e um pouco mais de incerteza macroeconômica. Por fim, no segmento de tecnologia, a gente teve um aumento de 21,5%, que foi puxado principalmente pela nossa linha de utilização mensal, que teve um aumento de 17% na base de clientes para esse serviço. A nossa receita no trimestre somou 2,4 bilhões de reais, 2,4 bilhões de reais, desculpe, que foi 4% abaixo do mesmo período do ano passado. Mas lembrando que no quarto TRI de 2020 a gente teve um impacto de uma reversão de provisão que fez a receita aumentar um pouco. Se a gente excluir esse efeito único, a gente teve receita no quarto TRI de 2021 em linha com o quarto TRI de 2020. O EBITDA no trimestre foi de 1,7 bi e as receitas ajustadas cresceram cerca de 13%. As receitas aqui as despesas ajustadas cresceram 13%, impactadas aqui por uma maior despesa de pessoal, que teve o efeito full, né, o efeito completo do dissídio que aconteceu no terceiro TRI, e também por novas contratações que aconteceram no trimestre. A despesa de tecnologia também aumentou com a aceleração dos nossos projetos na segunda metade do ano, como costumariamente acontece. Tá? As despesas atreladas ao faturamento tiveram um aumento
relacionado à maior atividade do Tesouro Direto, né, e o nosso programa de incentivo ligado a essa maior atividade. E, por fim, na linha de outras despesas, a gente teve algumas provisões de honorários advocatícios para novos processos que surgiram no fim do ano. E também a gente teve uma despesa de baixa de projetos, que foi o nosso projeto do PIX. Eu encerro por aqui e aí eu deixo agora para quem quiser fazer perguntas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas de investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Binsfeld, Goldman Sachs. Oi, bom dia, Sonder, Marcela. Obrigado por receberem minha pergunta. Queria primeiro perguntar sobre despesas. Vocês no ano passado já tinham divulgado um guidance sobre essa linha, mas desde então a gente vê a expectativa de inflação subindo bastante. Então eu queria entender do lado de vocês como é que vocês podem mitigar o risco de maior inflação, se tem algum outro tipo de despesa que vocês poderiam controlar em vista dessa inflação mais alta. Aí eu faço minha segunda pergunta na sequência. Obrigado. Thiago, obrigado. Olha só, a gente trabalha, quando a gente faz orçamento aqui, a gente trabalha com as melhores estimativas de inflação disponíveis no momento do orçamento. E a gente embute elas dentro das nossas projeções. Então, já tem um componente de inflação que está embarcado no guidance que a gente mostrou, né? Eventuais, assim, desvios disso, ou seja, se a inflação for muito mais alta, são endereçados, obviamente, com medidas pontuais da ICAD de contenção dentro da companhia e também com o próprio uso da margem que a gente tem no guidance, né? Então, a gente não dá o guidance em um ponto fixo, a gente dá o guidance com um intervalo e um range para cima ou para baixo. Então, é assim que a gente tem, no passado, lidado com esse eventual desvio que a gente tem. De fato, a gente está exposto à inflação, né? A nossa principal despesa é a despesa de pessoal, e isso está vinculado, né, ao dissídio coletivo e que está vinculado, por sua vez, à inflação. Então, a gente tem a exposição, mas não acho que é significativo o suficiente para a gente, nesse momento, ter que rever guidance ainda. Se for o caso, aí mais adiante no ano, conforme a gente vai fazendo os updates nos trimestres, a gente poderia discutir, mas não está no nosso radar. Legal, está claro. E minha segunda pergunta é em relação à central de recebíveis. Desculpa, Thiago, só mais um ponto. Claro. O dissídio coletivo é em agosto, né? Então, a gente acaba sendo impactado mais por a segunda metade do ano com esse risco maior de inflação sobre a principal linha de despesa, tá? Tá certo, obrigado pelo esclarecimento. Minha segunda pergunta é a respeito da central de recebíveis. Se vocês puderem passar uma atualização, como vem hoje interoperabilidade entre as registradoras e quando vocês esperam estar operacionais nesse mercado. Obrigado. Marcela, quer falar um pouco sobre essa? Oi, Thiago, posso sim, Sonder. Thiago, a gente não tem muita novidade a reportar por aqui, não. A gente está para colocar nossa plataforma em operação por agora, né? E, enfim, não tem nenhuma grande evolução ainda para a gente reportar. Então, Marcelo, se eu puder perguntar um outro ângulo dessa discussão, assim, o que vocês veem como a maior vantagem competitiva de vocês comparado com os competidores que já têm a tecnologia, enfim, que já estavam instalados nesse mercado? Eu acho que aqui a gente tem a experiência de operar com uma infraestrutura de mercado financeiro, né, de capitais, que vai nos ajudar com certeza a trazer uma expertise para a mesa que a gente construiu ao longo dos anos, né, e a credibilidade também.
além da gente ser um player, entre aspas, bandeira branca, né? Então, a gente pode atender a diferentes clientes nesse segmento. Então, acho que esse expertise que a gente tem de já ter exercido esse papel, né, de infraestrutura de mercado financeiro, com certeza nos coloca numa posição favorável para desenvolver esse serviço. Legal. Obrigado pelas respostas e Sonder, sucesso daqui para frente. Obrigado. Obrigado, Thiago. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta vem da webcast, de Alexandre Nunes. Como fica a política de dividendos da B3 para este ano de 2022? Irá aumentar com relação ao ano de 2021? Antecipadamente, agradeço a atenção. Obrigado. A gente pretende para esse ano continuar com uma política bastante sólida de distribuição de proventos. A gente combina a distribuição de JCP dividendos com o programa de recompra e temos executado isso bastante consistentemente ao longo dos anos, de forma que a gente não acumule o excesso de caixa dentro da companhia, mas sim passe isso para os acionistas, obviamente respeitado as prioridades estratégicas que a gente tem pela frente, né, os investimentos que a gente faz em manutenção do nosso negócio e as eventuais transações que a gente fez nos últimos anos para proporcionar o crescimento da companhia e continuamos avaliando daqui para frente. Dito isso, a gente fez um guidance de distribuição de 110% a 140% do lucro líquido societário para esse ano. Isso permite a gente, como eu falei, combinar um programa de recompra com a distribuição de JCP e dividendos que a gente faz regularmente a cada um dos trimestres. Então, a gente vai distribuindo o JCP sempre no máximo do permitido, considerando o benefício tributário desse instrumento, e depois a gente complementa o nosso payout para 100% do resultado de cada trimestre. E aí, o eventual excesso de caixa, dependendo da geração de caixa, a gente também faz isso via programa de recompra e via distribuições extraordinárias de dividendo, como a gente fez nos últimos anos. Então, não há uma mudança de direção na política de dividendo e, supondo que a gente tenha um ano de forte geração de caixa, a gente deve ter uma boa distribuição. Nossa próxima pergunta vem de Caio Prato, Banco UBS. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sonder. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta em relação às outras linhas de receita de vocês. Se vocês puderem dar alguma cor, algum detalhe do que a gente pode esperar nas linhas de OTC, enfim, tecnologia e também de infraestrutura para financiamento, dados impactos macro que a gente deve ver durante o ano, efeito de juros, principalmente na parte de infraestrutura para financiamento, e também aproveitando, devido a esse efeito de juros, se você puder falar um pouco o que a gente pode esperar de resultado financeiro, excluindo os efeitos do hedge na companhia para 2022, por favor. Obrigado. Olha, deixa eu dar algumas considerações aqui, a Marcela depois pode, por favor, complementar. Na unidade de financiamento, de fato, a gente tem visto um desempenho fraco, né? Eu acho que a ausência de crescimento econômico, combinado com o cenário de taxa de juros mais alto, combinado até com uma escassez de veículos, né, no mercado, tem criado aí uma série de gargalos para o crescimento dessa atividade. A gente já viu essas crises no passado. Esse mercado ele é muito sujeito, né, ao desempenho macro do momento e obviamente, a taxa de juros e apetite para tomar financiamento das pessoas tem um impacto importante aí. Não é uma linha
super relevante da nossa atividade, assim, do total das receitas da companhia, mas claramente não é um setor que desempenhou muito bem. Na linha de tecnologia e serviços, a gente acho que tem ido bem, né? O crescimento do mercado. A gente tem algumas receitas recorrentes lá, as taxas anuais, né, dos fundos que estão aqui fazendo negócio conosco na nossa plataforma estão lá, e assim como a Market Data e outras linhas. Então, isso tem crescido, né? A indústria de fundos cresceu bastante e o número de clientes que pagam essas anuidades recorrentes para nós tem crescido também. E no Market Data, a gente tem uma exposição a câmbio, porque a gente cobra dólares pelo nosso Market Data aqui na B3. Então, tem que considerar isso também, dependendo de como for o cenário para esse ano, a gente está exposto aqui à variação cambial nessa receita. E, finalmente, no OTC, a gente tem uma dinâmica que é a seguinte, Caio, quando normalmente, né, quando você tem um aumento da taxa de juros, você pode ter uma diminuição no volume de captação pelas companhias. É claro que existem companhias onde elas não têm muita alternativa e têm que fazer suas rolagens. Mas, de maneira geral, você pode ver no ambiente de menor crescimento e maior taxa de juros, alguma redução no volume de emissões novas. Por outro lado, você tem um aumento do compounding, né, do efeito estoque, porque supondo que os instrumentos são rolados, embora você não tenha captação nova, você tem as rolagens, né? Esses instrumentos estão, a maior parte no Brasil, vinculados à taxa de juro flutuante, ao CDI. Então, você tem um aumento, né, no valor nominal do estoque de instrumentos que está colocado lá. Então, você tem, esse é um negócio que ele é bastante protegido no cenário de aumento da taxa de juros, tá? O nosso business de registro de renda fixa, tanto emissão bancária como emissão corporativa, funciona bastante bem. Se você olhar historicamente, né, nos anos 2014, 15 e 16, enquanto a gente teve taxa de juro alta e o mercado de equities bastante deprimido, o business de renda fixa, à época ainda na CETIP, estava crescendo a taxas bem saudáveis. Então, essa composição é importante, porque é daí que vem o equilíbrio e a robustez do business da B3. A gente tem negócios, né, o mais óbvio equities, que vão super bem no ambiente de grande entusiasmo e apetite a risco no mercado, e tem negócios que, mesmo quando o equities não vai tão bem, protegem a companhia e continuam crescendo, mesmo no ambiente um pouco mais desafiador. Você perguntou também sobre a receita financeira. Desculpa. A gente, né, encerrou o ano com uma posição de dívida e de caixa bastante alta, né, quer dizer, a dívida ainda conservadora, né, de 2 vezes dívida total sobre EBITDA, um caixa perto de 14 bilhões de reais no final do ano, mas já preparado para os eventuais vencimentos que venham ao longo desse ano. Então, isso, né, no ambiente de taxa de juros alta, nos traz uma receita financeira grande, né? E a gente vai ver como isso se desenvolve ao longo desse ano. A nossa pretensão não é ter muito mais dívida do que esse 2 vezes. A gente tem a oportunidade agora de um vencimento que a gente vai avaliar, a gente tem liquidez, né? A gente se preparou para poder pagar esse vencimento com o caixa que a gente tem em mãos. A gente não precisa fazer a rolagem, mas a gente também não quer descartar a possibilidade de fazer, porque se tiver condições atrativas de funding, a gente entende que é bom manter a flexibilidade financeira e manter liquidez à mão. Então, a gente vai avaliar isso ao longo do ano. A gente tem também uma posição de caixa importante, que é caixa de terceiros, que a gente administra aqui na medida em que essas pessoas depositam aqui como colateral, e esse dinheiro de terceiros não tem um funding de contrapartida que está cobrando juros,
ele simplesmente é aumento de receita financeira direto para nós, porque a gente fica com a receita financeira desse dinheiro de terceiros. Tá legal. Muito obrigado pela resposta, ficou super claro, Sônia. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da webcast, de Renan Campos, da 41. Bom dia, pessoal. O que vocês estão olhando para o funding em 2022? Agora em maio temos o vencimento da BSA 312. Alguma perspectiva de rolagem ou novas emissões? Obrigado pela pergunta. Eu acho que Renan, eu acabei falando disso sem querer na resposta anterior. Então, a gente, de fato, tem o vencimento da debênture agora em maio. A gente tem a possibilidade, né, de oferecer uma nova taxa no mecanismo de repactuação dessa debênture. E a gente está avaliando com o mercado agora a oportunidade de fazer isso. De novo, temos recursos suficientes em caixa para, inclusive, não fazer essa rolagem, mas a gente sempre avalia as condições de mercado e o cenário adiante para tentar otimizar as captações da companhia. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder para as considerações finais. Obrigado mais uma vez, Lucy e a PMEC, por receber a gente para esse conference call. E eu me despeço de todos, agradecendo demais a atenção em todos esses últimos anos, a paciência, e desejando ao André Milanese e aos meus colegas aqui do time da B3 todo sucesso adiante. Bom dia. A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call Brasil.